o Venom já se juntou a personagens extremamente poderosos e algumas vezes a alguns personagens bizarros e fracos. Por isso, nesse vídeo de hoje veremos o nível de poder do Venom e todos os seus hospedeiros. É uma lista com personagens que o Venom já se fundiu. Não é uma lista de todos os simbiontes que existem, né? Como o Carnificina, o Toxina, o deus dos simbiontes Gnu e etc. Essa seria uma outra lista que eu tô fazendo e vai sair aqui no canal também. Mas hoje veremos todos os personagens que o Venom já se fundiu. E eu vou ranquear eles pelos feitos e pelos poderes que esses personagens possuem, pra gente saber qual é a fusão mais overpower do Venom. Esse vídeo deu muito trabalho pela quantidade de personagens que eu coloquei, pra deixar ele o mais completo possível, cara. Então se inscreve aqui pra me apoiar e também deixa o like, que é muito importante. Tô contando com vocês. É isso aí, sem mais enrolação, bora lá. Na 31ª posição, vamos começar com uma versão que poderia dar muito certo na imaginação, mas na prática não deu muito certo não, cara, deu bem errado. Eu tô falando da vez que o Venom se fundiu com o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Se você conhece bem o Venom, você sabe que uma das maiores fraquezas desse simbionte é o fogo. E o bicho acabou se fundindo com Tocha Humana, cara. Não tinha como isso dar certo. Isso aconteceu nos quadrinhos Marvel Adventures Spider-Man número 24. Acontece que o Reed Richards, né, o Senhor Fantástico, pegou o traje preto que estava com o Homem-Aranha para estudar o DNA do Venom que estava ali, né, e entender tudo aquilo. O Tocha Humana viu o traje preto ali no laboratório e pensou, pô, eu ficaria bonitão de preto, deixa eu testar aqui. E aí o simbionte se juntou no Tocha Humana. Só que, cara, não deu tempo do Venom fazer nada, já que o Tocha Humana ativou seus poderes pra ver como seria o traje preto junto com seus poderes de fogo, né? E bum, o Venom saiu correndo do Tocha Humana. Essa fusão, se funcionasse, poderia ter sido uma fusão muito forte, né? Os poderes do Venom, do Tocha Humana ali misturados. Porém, não funcionou por causa dessa fraqueza do Venom ao fogo. Então acaba que é uma fusão inútil, né? E por isso eu vou deixar ela aqui como a mais fraca da lista, já que ela nem existiu de verdade, né? Sem contar que foi a fusão mais curta do Venom com alguém. Essa aqui ganhou o prêmio de menor tempo vinculado ao simbionte. 30º lugar temos a She-Venom. Pois é, o Venom já se juntou com a ex-esposa do Ed Brock também, a Anne Rainey, que quando estava muito ferida, né, de uma bala, o Ed ofereceu os poderes do simbionte para curá-la. O Venom então se juntou a ela e, nerds, vimos o perigo que é colocar o Venom em quem quer vingança, pois muitos homens tinham feito coisas horríveis para ela, e então ela foi atrás de todos, cara, e os matou, deixando a sua contagem de mortos altíssima. Depois que o Venom a deixou, ela se arrependeu profundamente do que tinha feito e acabou preferindo morrer de tanto mal que ela tinha feito, né? Ela era bem perigosa, mas ficou pouco tempo com o simbionte, né? E ela também era uma humana sem habilidades especiais a mais, por isso eu vou deixar ela aqui nessa posição. 29º lugar temos agora a Garota Esquilo da Marvel. Ela, nas suas histórias, né, em universos alternativos, acabou virando uma hospedeira do Venom por um certo período, né? Só uma página do quadrinho para ser mais exato. Ela percebeu que o simbionte era do mal e logo se livrou dele. Acontece que aqui ela tinha todos os poderes do Venom, mais os poderes dela, né? Poderes que são associados a esquilos. Então ela tem ali uma força maior do que humanos comuns, pode dar grandes saltos, tem velocidade sobre-humanas, muita agilidade e reflexos. Ela também tem garras, uma cauda bem forte, fator de cura e se comunica com esquilos. Então sim, comparando ela, né, com o hospedeiro humano, ela com certeza fica na frente. Em 28º lugar temos agora o Wilson Fisk, o rei do crime como Venom, cara. Pois é, em um futuro alternativo no ano de 2061 existe um Homem-Aranha lá e também existe um rei do crime. Esse Wilson Fisk acabou achando o simbionte Venom e fez uns experimentos ali nele para criar uma espécie de traje simbionte tecno-orgânico que podia ser controlado pela mente do usuário. Ele investiu muito tempo e dinheiro nisso e, cara, deu certo. O Ed Brock e o Homem-Aranha desse universo achavam que esse traje era muito perigoso e devia ser destruído. Então Wilson Fisk mata o Ed Brock. Depois disso, ele passou a poder se transformar no Venom a hora
que ele quisesse, cara, e também ter todos os poderes do simbionte. Ele perseguiu o Peter Parker por toda a cidade e deu uma surra no Homem-Aranha. No fim, o Peter conseguiu vencer, né, usando uma tocha e cravando essa tocha do Wilson Fisk Venom, né. Como sabemos, o simbionte tem uma grande fraqueza contra o fogo, então esse plano do Homem-Aranha acabou dando certo. Mas o Homem-Aranha ficou bem ferido depois dessa luta e quase morreu, então não podemos desprezar essa versão do Venom. Afinal, o Wilson Fisk é um baita de um vilão ali, cara, mas como ele perdeu e o Wilson Fisk não tem grandes poderes a mais assim por si só, eu vou deixar ele aqui nessa posição. E número 27 agora, nerds, é o seguinte: nem o diretor Nick Fury da S.H.I.E.L.D. ficou de fora. Em Ultimate Spider-Man, na animação, né, o Nick Fury acaba sendo pego pelo simbionte e se torna uma versão do Venom. Só que aqui o Nick Fury não era só um agente da S.H.I.E.L.D., ele também era um super soldado. Pois é, nerds, aqui o Nick, ele recebeu uma variação do soro do super soldado. Então, além de toda a experiência, treinamento e habilidades de luta e também espionagem, ele ainda conta com os poderes do soro do super soldado, né? Como super força, reflexos ampliados, resistência e uma cura aumentada. E como o simbionte se juntou a ele, né, ele ainda tinha todos os poderes do Venom. O cara tava brabo. Pena que essa fusão durou só um tempinho nessa animação. Mas eu acredito que o Nick Fury com o soro do super soldado e ainda com o Venom daria um pau no rei do crime com aquele traje de simbionte. Por isso então eu vou deixar ele aqui nessa posição. Em 26º lugar temos agora o Homem Múltiplo, James Madrox, o mutante que pode se duplicar à vontade criando vários clones de si mesmo. Ele acabou achando uma caverna nos quadrinhos, né, que tinha um simbionte lá, e o Venom então acabou se juntando a ele. E aí deu uma loucura que só, porque ele tinha o Venom e agora também tinha o poder de se multiplicar. Então ele saiu criando várias cópias dele e do Venom. Isso aconteceu nos quadrinhos Old Man Hawkeye, né, os quadrinhos aí do velho Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro sozinho não conseguiu dar conta de tantos Venoms e precisou da ajuda da sua parceira e de várias outras pessoas, né, e com muitas flechas explosivas ele conseguiu dar um jeitinho de acabar com um monte desses clones. Mas só com o dinossauro, o T-Rex, que apareceu por lá, né, que realmente acabou, já que esse dinossauro ali das terras selvagens da Marvel comeu o último Venom que tinha sobrado por ali. Só um Venom já dá trabalho, agora você imagina um com o poder de se multiplicar à vontade. Por isso então essa fusão era sinistra, cara. Mas ainda não foi capaz de derrotar o Gavião Arqueiro e os seus amigos, né, que nem eram tão poderosos assim. Eles só usaram melhor a cabeça e algumas estratégias e explosivos. Por isso então eu vou deixar o Homem Múltiplo com o Venom aqui nessa posição. Afinal ele foi derrotado e não conseguiu derrotar a galera que tava lá. 25ª posição temos agora o Agente Venom. Esse aqui é bem famoso e ele é aquele Flash Thompson que perturbava o Peter Parker na escola. Quando ele cresceu, ele foi pro exército e se tornou um bravo soldado. Quando perdeu as suas pernas em uma missão no Iraque, ele foi escolhido para o programa Renascimento 2.0, aquele do super soldado, né? Porém, ao invés do soro, ele iria participar de uns experimentos com o simbionte Venom que estava capturado naquele momento. Assim, o Flash Thompson se tornou o Agente Venom, atuando em missões para o governo, né? Depois, ele foi inclusive escolhido pelo próprio Capitão América para integrar os Vingadores Secretos. Ele usou o simbionte por bem mais tempo do que a maioria dos personagens dessa lista, e ele também era um ótimo soldado no exército, então ele era bem mais poderoso, cara. Sem contar os diversos tipos de armas que ele criava à sua disposição e mais todos os poderes que o Venom dava pra ele. Então, na minha opinião, cara, ele poderia sim vencer todos os anteriores aqui nessa lista. 24º lugar temos o Justiceiro do Frank Castle, cara. E ele já foi mais de uma vez fundido com o simbionte Venom. Teve uma vez, por exemplo, no universo alternativo dos quadrinhos de What If, que o Venom se juntou ao Justiceiro ao invés do Ed Brock. E ele criava armas bem diferentes, né, que atiravam balas reais. E ele acabou deixando uma pilha de corpos no seu caminho. Inclusive o simbionte Venom estava querendo tomar conta do corpo do Justiceiro de vez. Então eles começaram uma batalha mental pelo controle. E o Justiceiro disse que mataria ele mesmo e o simbionte se o Venom continuasse tentando pegar o controle. E aí o Venom ficou quietinho na dele e deixou o Justiceiro no comando.
Pra tu ver a disposição que o Frank Castle tem, cara. Ele tinha até asas e tava derrotando todo mundo. Pelos feitos do Justiceiro que a gente já conhece, e com mais os poderes do Venom, a gente sabe que essa fusão é perigosíssima. Apesar do agente Venom ter ido pro exército e ser experiente, o Frank Castle tem bem mais feitos, cara, e mais experiência do que o agente Venom nos quadrinhos. Ele foi um soldado muito mais treinado, então entre eles eu deixo o Justiceiro Venom aqui na frente. 23º lugar temos agora o Luke Cage, o herói impenetrável da Marvel, né? E ele também já acabou tendo o simbionte Venom no seu corpo na animação Ultimate Spider-Man. Aqui o Luke tenta tirar o Venom do seu amigo Nova, né? E acabou ficando desprotegido, e o Venom se junta a ele. Ele ficou bem pouco tempo com o Luke, mas ele deu um baita de um trabalhão para a equipe, né, de vários heróis que estava ali. Afinal, ele fica ainda mais impenetrável e com uma força física ainda mais monstruosa, já que esses são os poderes do próprio Luke Cage. Mas essa versão acabou perdendo pro Punho de Ferro, cara, que com seus poderes místicos, né, no punho, removeu o simbionte do Luke. E aí, a gente já entra aqui no 22º lugar, né, com o próximo hospedeiro do Venom. O próprio Punho de Ferro, que também teve o simbionte no corpo nessa mesma animação, Ultimate Spider-Man. Quando o Punho de Ferro tira o simbionte do seu parceiro Luke Cage, né, o simbionte agarra o Punho de Ferro e o possui. Com isso, esse Punho de Ferro Venom começa a lutar de um jeito bem Kung Fu, cara. E ainda com esses poderes místicos, né, no punho, é uma versão bem poderosa. Porém, o Punho de Ferro tem a mente bem treinada, e ele consegue dar um forte golpe no chão, cara, com o seu punho místico, liberando essa energia, e assim rompendo esse laço com o Venom. Essa versão fica pau a pau ali com o Luke Cage anterior, mas por eu achar que o Punho de Ferro é mais treinado, cara, eu coloquei ele na frente do Luke. 21º lugar temos agora a Gwen Venom. Sabe a Spider-Gwen, cara? A Gwen Stacy que virou a Garota Aranha? Pois é, o Venom também já usou ela como hospedeira. E ela ficou com um visual sinistro e bem mais violenta, derrotando qualquer um em seu caminho, para descobrir quem foi, cara, o responsável de ter colocado o pai dela no hospital. E bem, ela tem todos os poderes do Homem-Aranha, como super força, super agilidade, é bem inteligente, né? Pode subir paredes e tem o famoso também sentido aranha. E com o Venom, ela fica ainda mais perigosa e merece essa posição. Eu acredito que ela fica ali lado a lado com o próprio Homem-Aranha, afinal ela é uma das versões do próprio Homem-Aranha e tem os mesmos poderes dele, né? Só que ela é de um outro universo, a Terra 65. 20º lugar temos o Peter Parker e o Venom, cara, não tinha como ser outro aqui, né, já que como eu disse, o Homem-Aranha e a Spider-Gwen possuem os mesmos poderes, e o Venom junto com o Homem-Aranha também já fez grandes coisas, cara. O Venom e o Peter Parker já foram aliados e inimigos, e também pelo Homem-Aranha ter ficado mais tempo com o Venom e ter feito mais coisas, eu coloco ele então na frente da Spider-Gwen, né, de todos os outros personagens anteriores. Teve uma adaptação dessa versão do Homem-Aranha lá no terceiro filme do Tobey Maguire como o Homem-Aranha, né, dirigido pelo Sam Raimi. Era o Homem-Aranha com um traje preto. Número 19 temos Venom Superior. Nerds, eu não sei se vocês sabem, mas o Dr. Octopus já acabou ficando preso no corpo do Peter Parker e virou o Homem-Aranha no universo da Marvel. Ele usou a identidade do Homem-Aranha pra virar um herói e tal, né? E essa versão ficou conhecida como Superior Homem-Aranha. No meio disso, ele acabou dando de cara com o Venom, que o possuiu e assim gerou o Venom Superior. Uma versão monstruosa do Venom, que mistura traços do Venom, do Homem-Aranha e do Dr. Octopus, né? Com vários braços. Esse Venom lutou contra vários Vingadores ao mesmo tempo e tava conseguindo segurar a luta, cara. Ele chegou até a derrotar alguns. Sem contar que esse aqui é uma junção de 3 personagens. Por isso então eu vou colocar ele acima do Homem-Aranha normal. Nerd, só vou te pedir uma coisa, se tu chegou até aqui, tá gostando desse vídeo, mano, deu muito trabalho, já deixa o like e se inscreve no canal pra você receber mais vídeos e o próximo vídeo de todos os simbiontes, cara, contando aí com toxina, carnificina e etc, que vai sair aqui nessa semana. Então é isso aí, vamos pro próximo tópico.
Em 18º lugar temos o Pantera Negra, pois nerds, o rei de Wakanda também já virou um hospedeiro do Venom, né, em algumas histórias. A mais famosa foi nos quadrinhos Venomverse, onde vários heróis se fundiram com o Venom, e o Pantera Negra foi um deles. Esses personagens ali do universo, né, do Venomverse não foram muito explorados, mas a gente vê ali o Pantera Negra mais sombrio, com garras ainda maiores, né, e o Venom no seu corpo ganhava mais resistência ao fogo, graças ao adamantium do traje do Pantera Negra. Eu coloco ele aqui nessa posição porque, né, estamos falando de um dos maiores heróis de todos os tempos, sem contar que ele também tem todos os poderes que a erva coração deu a ele, né, e mais agora os poderes do Venom, por isso é uma versão bem poderosa e merece essa posição. Número 17, temos agora o Capitão América. Nessa mesma realidade do Venomverse, o Capitão América foi um dos heróis que receberam o Venom também no seu corpo. Ele se tornou o líder de todas as versões do Venom e foi viajando pelo multiverso da Marvel, recrutando outros heróis que também tinham se juntado ao Venom em suas realidades alternativas. Fora isso, ele não foi muito explorado, mas sim, ele era bem mais poderoso do que o Capitão América normal, né, original. Ele era mais forte, mais rápido, mais resistente e tinha o seu escudo com parte simbionte, pelos feitos dos dois personagens individualmente, e agora juntando eles, eu acredito que essa versão merece essa posição aqui, cara, ficando pau a pau ali com Pantera Negra também. 16º lugar temos Ed Brock, o Venom clássico mais conhecido de todos. E a justificativa para colocar o Ed Brock como Venom aqui nessa posição acima de tantos personagens é que o Ed, cara, foi quem passou mais tempo com o simbionte. Então mesmo o Ed não tendo poderes adicionais na sua forma humana, ele e o Venom são a dupla perfeita. Eles aprenderam muitas coisas juntos, tiveram muitos feitos nos quadrinhos e derrotaram vários personagens fortes ao longo das histórias. Eles também já foram vilões, anti-heróis e heróis. Esse Venom, ao final da saga Rei de Preto nos quadrinhos, se tornou o simbionte mais poderoso de todos. Então o cara é brabo. Eu vou deixar ele aqui, cara, acho que ele merece essa posição. Em 15º lugar temos o T-Rex Venom. Nos quadrinhos Old Man Logan e Old Man Hawkeye conhecemos o T-Rex, um dinossauro das terras selvagens da Marvel. Um certo dia esse T-Rex acabou devorando um dos clones do Jamie Madrox, né, que estava possuído pelo Venom. Eu mencionei isso um pouco antes quando eu estava falando do Homem Múltiplo. E aí o simbionte que estava nesse clone possuiu esse T-Rex, e aí tivemos uma versão bizarra do Venom Tiranossauro Rex, que estava perseguindo ali o Gavião Arqueiro e o Wolverine. Cara, ele não tem muitos feitos e só apareceu bem pouco nos quadrinhos, mas olha esse monstro, olha o tamanho dele, ele tem uma força monstruosa. O que os personagens anteriores aqui nessa lista poderia fazer contra um monstro desse, cara? Não tem muita coisa a não ser correr, né? E esse monstro gigante só foi parado quando o Raio Negro da Marvel, aquele rei dos inumanos, né, chegou e disse pare, e aí o bichão foi totalmente destroçado. Mas estamos falando, né, do Raio Negro. Aí não tinha muito o que fazer, porque o Raio Negro tem aquele grito supersônico lá que destrói tudo, desintegra tudo. E bom, eu acho que o T-Rex Venom merece sim essa posição. Na posição 14 temos agora os membros dos Guardiões da Galáxia. Bom, teve uma história em que todos os integrantes ali dos Guardiões da Galáxia viraram Vênus juntos, né? E como foi um breve momento e eles também não foram tão explorados, eu preferi colocar eles juntos aqui nessa posição. Nessa história, o Venom, né, estava voltando para o seu planeta natal, Clentar, até entrar em conflito com a equipe dos Guardiões no caminho. Os Guardiões até conseguiram derrotá-lo, né, e segurá-lo, mas apenas deixaram um simbionte preso em uma espécie de jarra. E aí o Venom acabou escapando e infectou o Groot. E o Groot até mesmo chegou a dizer, eu sou o Venom. No final das contas, ele também acabou infectando o Rocket e o Drax. E o nível de habilidades desses personagens são praticamente a mesma, né? Só o Groot é um pouco mais forte, e pelo Groot ser praticamente também imortal e ter um fator de cura e uma força monstruosa, eu coloco essas versões aqui nessa posição, que acredito que sim, cara, que o Groot poderia derrotar todos os anteriores nessa lista. O cara é praticamente imortal e muito forte, cara, é quase um Hulk, então eu acho que ele venceria a galera anterior que tudo. 13º lugar temos o Brand Green, cara, o Coisa do Quarteto Fantástico. E o Coisa, ele bate de frente nos quadrinhos com o Hulk, né? Ele é muito forte e resistente. E ainda soma isso agora aos poderes do Venom.
a gente tem um simbionte gigante casca grossa. Ele apareceu bem pouco, né, foi só durante algumas páginas do quadrinho. Ele tava lutando contra vários heróis ao mesmo tempo e dando muito trabalho. Tinha até o Doutor Estranho ali no meio e tava difícil de segurar esse bichão. Isso era uma outra realidade alternativa e por ele não ter sido mais explorado, não dá pra gente colocar ele acima aqui nessa lista. Mas ele deu trabalho pra vários heróis, então eu vou deixar ele aqui mesmo na frente desses outros personagens. Na 12ª posição temos o Nova, cara, o policial espacial da Marvel. Ainda naquela animação Ultimate Spider-Man que eu mencionei, né, o Venom atacou o Nova e também o possuiu. E aí, cara, tivemos uma versão sinistra, mas que foi bem pouquinho explorada também. Nova é um dos personagens da Marvel mais poderosos, né? E em breve teremos ele no CM. Ele tem super força, super velocidade, pode voar, pode lançar rajadas de energia, tem fator de cura e é super resistente. Imagina tudo isso agora com mais os poderes do Venom. Como eu acredito que o Nova é mais poderoso que a maioria dos personagens anteriores nessa lista, né? Uma fusão dele e do Venom, eu acho que merece essa posição. 11º lugar temos Deadpool Venom, ou melhor, o Venom Pool. Deadpool já acabou possuído pelo Venom algumas vezes, né? Uma dessas vezes, inclusive, o Venom preferiu abandonar o Deadpool porque não aguentou a loucura do mercenário tagarela. Em outro universo nos quadrinhos, né, de What If, o Deadpool também se fundiu com o Venom, virando o Venom Pool, e chegou a matar todos os heróis da Terra para ele ser o único herói. Então sim, esse personagem é sinistro, cara. Afinal, ele tem as habilidades do Deadpool como fator de cura absurdo e ainda todos os poderes do Venom. Esse Venom Pool até usa um martelo do Thor e um escudo do Capitão América pra tu ver que ele realmente derrotou os heróis desse universo. E ele tá muito forte, cara, é por isso que eu acho que ele merece ficar aqui nessa posição. Ah, também teve um outro Venom Pool nos quadrinhos Deadpool mata Deadpool, onde teve uma guerra entre várias versões alternativas do próprio Deadpool. Aí apareceu essa versão ali no meio da multidão. Em 10º lugar temos a X-23. No universo de Venomverse, que eu já citei aqui, né, uma versão alternativa da X-23 acabou tendo o simbionte Venom fundido no seu corpo. Então, além de todos os poderes que o projeto Arma X deu pra ela, né, por ser uma clone do Wolverine, ela ainda ganha as habilidades do Venom. Mas eu vou deixar ela aqui nessa posição por dois motivos. Ela tem uma ferocidade sinistra, e ainda com o simbionte que tem sede de sangue, ela fica imparável, cara. Também tem adamante e um fator de cura absurdo, o que deixa ela praticamente imortal também. Então é uma versão muito forte, por isso eu deixo tão à frente de outros personagens. Em 9º lugar temos o Wolverine e o Venom. Em várias histórias o Venom também já se juntou ao Logan. Tem uma famosa aí que foi nos quadrinhos do velho Logan, no universo alternativo. E a gente viu um pouquinho da ferocidade desse Wolverine. Ele venceu o Anjo dos X-Men com muita facilidade e também venceu o Bruce Jr., que é um dos filhos do Hulk desse universo e tem todos os poderes do Hulk. Essa versão aumentou todos os poderes básicos do Wolverine, como seu fator de cura, né, que ficou muito mais forte, a sua resistência ficou maior força física, agilidade, etc. Então juntando tudo, ele fica também praticamente imortal, por isso eu acho que merece essa posição e fica também à frente da X-23 por toda a experiência que o Wolverine tem. Em 8º lugar temos o Drácula Venom. Sim, nerds, na Marvel também existe uma versão do Drácula, né, o lendário rei dos vampiros e o inimigo mortal dos Vingadores. E na famosa animação Avengers Assemble, o Drácula se fundiu com o simbionte Venom, pois o Venom deixaria o Drácula imune à luz do sol, e assim ele poderia andar sob a luz do dia, né? Além, é claro, de dar a ele outros poderes, como mais força, mais resistência, mais velocidade, etc. E ele fica aqui nessa posição em 8º, cara, pois ele é o rei das criaturas da noite. Ele é um feiticeiro e também pode lançar várias magias. Tem imortalidade, tem fator de cura, pode voar, pode manipular o clima e os elementos, né, em um certo nível. Pode hipnotizar as pessoas, tem super reflexos e outras habilidades ali que alguns vampiros possuem. O cara é um baita de um vilão e sempre dá muito trabalho ali pros Vingadores. E ainda com o Venom, ele merece sim essa posição. Tanto que tem que juntar uma galera, cara, vários integrantes ali dos Vingadores pra conseguir parar esse personagem. Em 7º lugar temos o Hulk Venom, cara. Em várias histórias, o Venom também já acabou se juntando ao Hulk, né? Uma dessas foi, por exemplo, em Hulk e os Agentes Smash, cara, animação. O Venom possui o Hulk e aí tivemos uma versão, cara, sinistra, overpower, muito poderosa do Verdão. Venom abandonou o seu antigo hospedeiro Ed Brock para um hospedeiro mais forte, que no caso é o Hulk.
O soco desse Venom é absurdo de forte, a resistência fica ainda mais insana, afinal está com todos os poderes do Venom também. Eu acredito que essa versão merece essa posição acima de vários outros personagens, porque a gente tá falando do Hulk, né? Ela deu um pau ali nos amigos do Hulk, mas ela não foi muito explorada, então a gente não tem feitos grandiosos. A gente vai deixar ela aqui porque a gente sabe o quão poderoso o Hulk sozinho é, o Venom sozinho é, juntando esses dois, a gente imagina o tamanho da força. Em sexto lugar temos agora Carol Danvers, a Capitã Marvel. Nos quadrinhos Cerco, né, da Marvel, a Capitã foi ligada ao Venom, e assim tivemos uma versão do Venom com os poderes cósmicos da Capitã Marvel. Ela por si só já é extremamente poderosa, né? A gente sabe bem ali pelos feitos dela nos quadrinhos e também o que ela demonstrou no UCM. E agora, ainda com os poderes do simbionte, cara, sai da frente. Mas ela foi um outro caso que não foi tão explorado assim também e apareceu bem pouquinho nos quadrinhos, mas eu vou deixar ela aqui nessa posição, na frente de vários outros personagens, pois a gente sabe do que a Capitã Marvel, cara, a gente imagina o que essa versão também seria capaz de fazer. Muitas dessas versões aqui da lista, cara, não demonstraram tantos feitos e apareceram bem pouco, não foram muito exploradas. Fica difícil a gente explicar muito o porquê, mas cara, quem conhece a fundo cada personagem tem uma noção mais ou menos da posição que esse personagem se encaixa num vídeo de rank como esse. Quinto lugar temos o Thor, no universo de What If. E esse Thor Venom, cara, né, nesse universo, mesmo ligado ao Venom, ainda era digno de levantar o Mjolnir, o que torna essa versão ainda mais poderosa. Afinal, estamos falando do Deus do Trovão, e nos quadrinhos o Mjolnir por si só também tem vários outros poderes divinos. Essa versão do Thor Venom só foi parado quando o Raio Negro chegou e separou o Venom do Thor com o seu grito sônico. E também teve uma outra vez que o Thor se fundiu com o Venom também, e foi na animação dos Guardiões da Galáxia, e aí o simbionte invade Asgard e pega o Thor. A gente não tem muitos feitos desse personagem porque ele aparece bem pouco, cara, então também não foi muito explorado, mas a gente sabe que juntando os poderes do Thor mais os do Venom, ele merece sim essa posição. Quarto lugar temos o Venom e o Doutor Estranho. Em uma lista de nível de poder, quando a gente fala do Doutor Estranho, né, o Mago Supremo, ele com certeza vai estar ali entre os mais poderosos. E aqui nesse vídeo não vai ser diferente. Eu vou deixar ele aqui em quarto lugar com a sua versão dos quadrinhos do Venomverse. O Doutor Estranho, Venom aqui, era responsável por reunir outros Venoms, né, de realidades diferentes. E o visual dele era sinistro. Ele foi o líder de tudo isso e possuía ali os poderes do Mago Supremo, né, mais os poderes do Venom. Como ele foi o líder de tudo isso e possui os poderes do Mago Supremo, né, ele poderia vencer todos os anteriores nessa lista usando as suas magias ocultas. E ainda, cara, com os poderes do Venom, ele ganha ali um fator de cura, uma resistência aprimorada, né, super força e vários poderes que o Doutor Estranho normalmente não possui. É uma versão bem roubada e se fosse mais explorada, com certeza teria feitos grandiosos, tanto nos quadrinhos ou nas animações. Por isso, ele merece essa posição. Em terceiro lugar, temos agora o Ghost Rider, né? Ou melhor, Ghost Rider, como ele foi chamado nos quadrinhos. A versão do Venom com o motoqueiro fantasma Robbie Reyes, cara. Aqui o Venom possuiu esse motoqueiro fantasma e se juntou ao espírito de vingança para possuir, né, tomar o controle do corpo do Robbie. Virem 3 seres nesse corpo agora. E os poderes dessa criatura, né, são inimagináveis, já que estamos falando do motoqueiro fantasma, que é um ser divino barra demoníaco, né, e possui vários poderes cósmicos. E essa versão ainda conta com imunidade a chamas, que é a maior fraqueza ali dos simbiontes, né, junto também com o som. Essa versão aqui, cara, não tem essa fraqueza, ela burla essa lei, e o simbionte então fica pegando fogo a todo momento. Por isso é uma versão sinistra de poderosa, afinal ele é praticamente sem fraquezas e também é imortal. Ah, ele também pode usar sua língua flamejante para provar a alma das suas presas e pode até mesmo sugar essas almas com o beijo da penitência, que é a habilidade dele fazendo uma referência ao olhar da penitência, que é um poder original do motoqueiro fantasma. Para esse rank, nessa versão, na minha opinião, merece sim um terceiro lugar, mas é aquele lance, se você não concordar, comenta aqui embaixo por que você não concordou com algumas posições que eu vim colocando aqui nesse rank, faz o seu próprio rank aqui embaixo.
Vamos pro segundo lugar então, cara, que temos aqui a fusão do Hulk vermelho, Motoqueiro Fantasma e o Venom. Uma das fusões mais loucas, bizarras e roubadas. Vai ser difícil algumas superar esse personagem, cara. Aqui tu tem os poderes infernais do Motoqueiro Fantasma, né? E ainda tira a fraqueza do Venom contra as chamas também. Ganha ainda a imortalidade do motoqueiro e o fator de cura do Hulk vermelho e do próprio Venom, né? Também tem o controle do fogo infernal do motoqueiro fantasma e ainda consegue criar coisas com o seu tecido simbionte. Ainda ganha uma força física absurda do Hulk vermelho e etc, né? Esse personagem tem tudo. Lutando contra qualquer um dessa lista, eu ficaria com esse personagem aqui se fosse pra me defender contra esses personagens, cara. Eu acho que sim, é um personagem muito roubado, dificilmente tu vai conseguir vencer uma fusão dessa, né, com vários personagens unidos. Aí você pode se perguntar, mano, já que essa versão é tão absurda, por que ela não tá em primeiro? Qual fusão, qual personagem que fica na frente dela? E número 1, temos aqui o Galactus Venom. É isso mesmo que você ouviu, o Venom também já se uniu ao Galactus, o Devorador de Mundos, um ser essencial para o multiverso da Marvel, uma entidade cósmica antiga e super poderosa. Se você conhece o Galactus e os poderes dele, você sabe que sim, essa versão merece estar aqui em primeiro. Nenhum dos personagens dessa lista, cara, poderia contra esse ser. Talvez só juntando vários e vários personagens dessa lista, aí sim talvez conseguiriam derrotar ou meio que expulsar o Galactus, mas cara, talvez nem assim, por ele ser muito poderoso. E bem, falando mais focado nessa versão do Galactus Venom, ele apareceu nos quadrinhos, mas não existiu de fato, pois ele foi uma ilusão que o Homem-Aranha acabou vendo. O simbionte nos quadrinhos da Marvel não se uniu de verdade ao Galactus, mas como o multiverso da Marvel é infinito e tivemos sim um vislumbre de como seria essa versão através dessa ilusão do Homem-Aranha, dá pra acreditar sim que essa versão existe em alguma realidade alternativa, afinal são infinitas. E bem, apesar de não ser real, essa versão apareceu, então eu decidi validar ela aqui pro nosso vídeo. Obviamente, como sendo uma ilusão, ela não tem os poderes reais que essa fusão teria. Mas cara, imaginando essa versão, meu amigo, o Devorador de Mundos sendo instigado pela sede de sangue do Venom, sai da frente. Mas bom, é isso, cara, tô contando com o seu like também, se inscreve no canal e fique ligado que tem vídeos direto aqui no canal e vai sair um vídeo essa semana sobre os simbiontes, vou falar do Knu, do Carnificina, do Toxina e de vários outros por nível de poder. Vou contar com você aqui nesse próximo vídeo, hein. Falou, valeu, tamo junto, fui!